CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Há muitas moradas na casa do meu Pai, capítulo 3. Destinação da terra, causa das misérias terrestres. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e mais paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhe dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que habitam. Jesus, nos reunimos para estudar a doutrina espírita, o livro A Gênese, obra que o nosso irmão Allan Kardec nos trouxe. Ajuda-nos, inspira-nos para compreendermos as anotações que iremos meditar nesta manhã. Permita que o nosso Camille Flammarion, o patrono desse estudo, professor José Jorge, com o professor José Jorge, nos ajude, o altivo e a direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, do teu amor, Jesus, iniciamos o estudo do livro A Gênese. Que assim seja. Então entramos aqui na Gênese orgânica. Você não quer escrever lá com elas? Não. Ele não vem para cá. Capítulo 10. Gênese orgânica. Formação primária dos seres vivos. Princípio vital. Geração espontânea. Escala dos seres orgânicos. O homem. Então vamos lá, o capítulo 10 do livro A Gênese, e tem como título Gênese orgânica. Formação primária dos seres vivos. Número 1. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Porém, como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que a partir das existências de um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Esse é um dos mistérios relacionados à origem das coisas e sobre os quais só podemos formular hipóteses. Se a ciência ainda não pode resolver completamente o problema, pode pelo menos ajudar a achar a sua solução. A primeira questão que se apresenta é esta: cada espécie animal surgiu de um primeiro casal, ou de vários casais criados, ou, se preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Esta última hipótese é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ela resulta da observação. Com efeito, existe em uma mesma espécie uma infinita variedade de gêneros que se distinguem por caracteres
mais ou menos distintos. Seria preciso, necessariamente, ao menos um tipo para cada variedade apropriada ao meio onde foi destinada a viver, já que cada uma se reproduziu identicamente a mesma. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo a de um recém-nascido, está sujeita a tantas eventualidades que, sem a pluralidade dos tipos primitivos, toda uma espécie poderia ser extinta, o que não estaria de acordo com a previdência divina. Aliás, se um tipo pôde se formar em um local, não há razão para que ele não possa, pela mesma causa, formar-se em muitos outros. Enfim, a observação das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos com a mesma formação, e isso em grandes proporções, da mesma espécie nos pontos mais afastados do globo. Esta multiplicação tão geral e de algum modo contemporânea teria sido impossível com um tipo primitivo único. Portanto, tudo concorre para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie vegetal e animal. Lê a observação aí embaixo, Adilane, Conceição. Ainda no século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin publicou os resultados das suas pesquisas no campo da evolução das espécies no seu famoso trabalho da origem das espécies pela seleção natural. Segundo Darwin, as espécies teriam evoluído umas das outras pelo processo da seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam maior probabilidade de gerar uma prole que herde as suas características genéticas, que por sua vez sofre imperceptíveis mutações genéticas de geração em geração, ao longo dos évos. O acúmulo de pequenas mutações nos genes dos indivíduos mais aptos acaba resultando em grandes modificações e aperfeiçoamento em relação à, digamos assim, primeira geração daquela espécie. Alterações às vezes não significativas. Tão significativas. Alterações às vezes tão significativas que resultam em novas espécies bastante diversas daquela original. Assim sendo, a teoria mais aceita pela ciência atualmente é a de que todas as espécies existem no planeta Terra, então, de alguma forma, interligadas das mais simples às mais aperfeiçoadas, provindo todas de um único indivíduo que teria surgido há aproximadamente 3.600 milhões de anos. O grande desafio nos dias de hoje é o de determinar como teria surgido esse primeiro indivíduo, ou seja, como teria surgido a vida no planeta Terra. A teoria mais aceita na atualidade é a teoria da Oparin. Para maiores detalhes, veja-se no item 23, capítulo 10, nota do rodapé. Com os conhecimentos atuais, poderiam fazer a mesma afirmação, só que em outros termos, em função da constatação de que os indivíduos de uma espécie provêm por evolução de outras espécies, o mais das vezes extintas nos dias de hoje. No Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica isso aí, como formou, como veio, como surgiu o primeiro, ele dá a explicação. Aí continua aí. Aqui embaixo. Assim sendo, é verdadeiro
Assim, Assim sendo. eu pensei que tinha terminado. Assim sendo, é verdadeiro que a geração de uma espécie foi simultânea e múltipla, porque a época do seu surgimento, ou seja, quando as características dessa espécie ficaram bem definidas em uma determinada geração dos indivíduos que evoluem, existiam muitos indivíduos da espécie que originou uma espécie atual. Corroborando as palavras do codificador, caberia acrescentar que, atualmente, as leis da química inorgânica já estão bem compreendidas e que o desenvolvimento dos que conhecemos hoje como química orgânica, subdivisão da química que estuda os compostos orgânicos, contribuiu para a explicação do surgimento e evolução dos seres vivos. Um fato muito importante na história deste ramo da química foi a descoberta na atual década de 50 do século XX dos ácidos nucleicos, o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, existente no núcleo da célula e que contém todas as informações genéticas necessárias à reprodução dos seres vivos. Então são dados da ciência, dados atuais. Então Kardec está colocando aqui como a teoria de como surgiu a vida na Terra. Ele começa com umas perguntas, né? Perguntando, né? Eles apareceram em diversos lugares ao mesmo tempo? Veio apenas de um casal, um único grupo? Ou foram criados vários e espalhados? É isso que a gente está estudando. Que ali foi a teoria de Darwin, que ele colocou aqui, ainda no século XIX, o Charles Darwin trouxe o resultado das suas experiências, a origem das espécies pela seleção natural, né? O gene recessivo, o gene, enfim, aquilo que se estuda lá em biologia. E vamos continuar aqui com o raciocínio de Allan Kardec. É uma teoria, a gente não sabe como começou tudo, o princípio de tudo, ele está trazendo para a gente raciocinar. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir por analogia da mesma lei segundo a qual se formaram e se formam todos os dias os corpos compósticos, ou seja, os corpos inorgânicos. À medida que nos aprofundamos nas leis da natureza, vemos seus mecanismos que a princípio pareciam tão complicados e se simplificarem e se confundirem na grande lei da unidade que preside toda a obra da criação. Isso ficará melhor compreendido quando tivermos dominado o conhecimento da forma dos corpos compostos inorgânicos, que é o primeiro degrau para a compreensão da formação dos seres vivos. Número 4. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o nitrogênio, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. A combinação desses elementos forma os corpos, substâncias, compostos como os óxidos, os sais, os álcalis, os ácidos e as inúmeras substâncias que resultam da combinação deles. Então ele está dizendo que para a gente compreender os corpos orgânicos, a vida, temos que primeiro entender o inorgânico. E quando você pega esses elementos e eles se unem, eles formam as moléculas,
começam a formar, combinando-se entre si, as moléculas. Por exemplo, como que se formou a água? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, dois elementos ou dois átomos se uniram e formou a molécula da água. E assim todos os demais corpos. Todos eles existem pela combinação desses elementos. Continua. A combinação de dois corpos, de duas substâncias, para formar um terceiro, requer a existência de determinadas condições, como calor, secura ou umidade, o estado de repouso ou de movimento, uma corrente elétrica, etc. Se as condições necessárias não estiverem presentes, a combinação não se realiza. No momento em que ocorre a combinação, os corpos, substâncias, componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto dela resultante apresenta novas propriedades diferentes das primeiras. É assim, por exemplo, que o hidrogênio e o oxigênio, que são gases invisíveis, quando combinados quimicamente, formam a água, que se apresenta líquida, sólida ou sob a forma de vapor, de acordo com a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio e hidrogênio, mas uma nova substância. Decompondo-se a água, os dois gases, tornando-se livres, recuperam suas propriedades e não existe mais água. A mesma quantidade de água pode assim ser alternadamente composta e recomposta infinitas vezes. Na mistura simples não há produção de uma nova substância e as substâncias misturadas conservam suas propriedades intrínsecas, que são simplesmente enfraquecidas, como o vinho misturado com a água. É assim que uma mistura simples de 21 partes de oxigênio e 79 partes de azoto, nitrogênio, forma o ar que respiramos, enquanto que uma combinação química de 5 partes de oxigênio e 2 de azoto, nitrogênio, produz o ácido nítrico. Então, essas combinações vão se formando os diversos corpos inorgânicos que conhecemos. Mudou tudo. O mais simples que a gente tem é o H2O2. Se acrescentou mais um átomo de oxigênio, deixou de ser água e passa a ser água oxigenada, que é extremamente corrosiva. A composição e a decomposição das substâncias ocorrem em virtude do grau de afinidade química que existe entre os princípios elementares. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade entre o hidrogênio e o oxigênio. Mas se colocarmos junto à água um elemento que possua maior afinidade com o oxigênio do que o hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio torna-se livre e não há mais água. Há substâncias compostas que formam sempre em proporções definidas, isto é, para a combinação de uma determinada quantidade dos elementos que as constituem. Assim, para formar a água, é preciso uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Mesmo que se colocasse nas mesmas condições uma proporção maior de um ou de outro dos dois gases, ali haveria sempre a quantidade absorvida desejada e o excesso ficaria livre. Se em outras condições combinarmos 2 partes de oxigênio com 2 de hidrogênio, ao invés de água teremos próximo peróxido de hidrogênio, que é um líquido corrosivo, que é a água oxigenada, né? Embora formado pelos mesmos elementos que a formam a água, mas em proporções diferentes. Esta é uma poucas palavras a lei que precisa
preside a formação de todos os corpos da natureza. Vamos lá. Esta é em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um muito pequeno número de princípios elementares combinados em diferentes proporções. Por exemplo, o oxigênio combinado em determinadas proporções com o carbono, o enxofre e o fósforo formam respectivamente o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, que é a ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inocíveis, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como litárgiro, o alvaiade e o mínio, que são venenosos. O oxigênio, combinado com os metais chamados cálcio, sódio e potássio, forma a cal. A soda e a potassa, respectivamente, a cal combinada com ácido carbônico forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra para construção e as estalactites das cavernas, combinada com o ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio ou gesso, e o alabastro, combinada com o ácido fosfórico, forma o fosfato de cálcio, que é a base sólida dos ossos. O cloro, combinado com o hidrogênio, forma o ácido clorídrico, e esse, combinado com o sódio, forma o cloreto de sódio, ou sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras são obtidas artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. No grande laboratório da natureza, elas acontecem espontaneamente em larga escala. Na sua origem, a Terra não continha esses elementos combinados, mas apenas os seus princípios constituintes valorizados. Quando as terras calcárias e outras que se tornaram pedregosas com o passar do tempo se depositaram em sua superfície, elas não estavam ainda totalmente formadas, mas todas as substâncias primitivas se encontravam em estado gasoso na atmosfera. Essas substâncias precipitadas por efeito do resfriamento e sob o domínio de circunstâncias adequadas, combinaram-se segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonos, sulfatos, etc., a princípio dissolvidos na água, depois depositados na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao seu estado primitivo de incandescência, tudo se decomporia, os elementos se dissociariam, todas as substâncias fusíveis se fundiram e todas aquelas que fossem volatilizáveis se volatilizariam. Depois, um outro resfriamento levaria a uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam novamente. Então, aqui ele está dizendo que ele vai mostrando a formação que vai formando o calcário, vai formando a pedra, vai mostrando.
Mas se a Terra voltasse ao estado de incandescência novamente, esses elementos se decomporiam e depois ela Se resfriava e uniriam eles formariam de novo, com os mesmos elementos, né? Formando com os mesmos elementos. Não é isso, senhor? É isso mesmo. Essas considerações mostram o quanto a química era necessária para o entendimento da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão. Deu um ponto de vista totalmente novo, assim como a astronomia e a geologia o fizeram sobre outros pontos. É por isso que a Gênese é tão difícil. É. Porque essa parte aí foi aula de química pura. Aula de química pura. E outra coisa, a aula de química para quem está no nível mais elevado, né? É. Aluno de quinta série estuda química, mas não desse jeito. Ele mostrou todas as formações de todos os elementos. Exatamente. E às vezes tem um elemento só de um lado, só um elemento, ele faz totalmente diferente. Você pega do sal, o sal que a gente usa, né? O sal marinho, um elemento só, que era o cloro, ele fez tudo. E formou o sal marinho. Exatamente. Vamos lá, 11. 11. Um dos mais notáveis fenômenos na formação dos corpos sólidos é o da cristalização, que consiste na forma regular que certas substâncias aumentam ao passarem do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Esta forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a dos sólidos geométricos, tais como o prisma, o paralelograma, o cubo e a pirâmide. Toda gente conhece os cristais de açúcar, candy, açúcar cristalizado, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas como 6 faces que terminam em uma pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é o carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que se reproduzem nas vidraças no inverno são devidos à cristalização do vapor d'água no processo de congelamento, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo, substância. Essas moléculas, infinitamente pequenas para nós, mas que não deixam de ocupar um certo espaço, ligadas umas às outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem de acordo com sua forma, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo, o primeiro centro de atração, e a formar um conjunto simétrico. A cristalização só se realiza se existirem certas condições favoráveis, fora das quais ela não pode ocorrer. O grau de temperatura baixa e o repouso absoluto são condições essenciais. Compreende-se que temperatura elevada, mantendo as moléculas afastadas umas das outras, não lhe permite a condensação, e com a agitação impossibilitando a formação de uma estrutura simétrica. Elas formariam apenas uma massa confusa e irregular, não havendo, portanto, a cristalização propriamente dita. Ela não formaria, não ficaria compacta, né? É isso que eu entendi. Ela não é, ele fala que não, portanto, a cristalização propriamente dita, né? Eu acho que não formaria uma coisa compacta, como os outros que foram, né? Formaria uma coisa que a gente não conhece hoje em dia, né? Assim, é uma forma diferente. É por isso que eles conseguem ver em determinados locais, né? O tipo de metal, né? Ele falou aí do carvão, falando como diamante, né? A pessoa. Imagina que tem embaixo do continente lá dos polos, norte e sul.
A lei que rege a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias encontradas nos vegetais e animais são constituídas dos mesmos elementos que formam os corpos inorgânicos. Desses elementos, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio são os que desempenham um papel de destaque. Os demais elementos neles se encontram apenas em pequenas quantidades. Assim como no reino mineral, as diferentes proporções em que os elementos se combinam produz toda a variedade de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como nos animais, os músculos, os ossos, o sangue, a bile, nervos, massa cerebral e a gordura. Nos vegetais, a seiva, madeira, folha, fruta, essência, óleo, resina, etc. Assim, tanto na formação dos vegetais como na dos animais, não está incluído nenhum elemento que não se ache igualmente no reino mineral. Alguns exemplos comuns farão compreender as transformações que operam no reino orgânico, pela simples modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva não há ainda nem vinho nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando esse suco amadurece e ele se acha em condições adequadas, produz-se em seu interior uma transformação, uma reação química, a qual se dá o nome de fermentação. Nessa reação, uma parte do açúcar se decompõe e o oxigênio, o carbono e o hidrogênio se separam e se combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool. Assim, quando bebemos suco de uva, não estamos bebendo álcool, uma vez que ele ainda não existe. No pão e nos legumes que comemos, certamente não há carne, nem sangue, nem osso, nem bilis, nem matéria cerebral. Entretanto, esses mesmos alimentos, decompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, vão produzir essas diferentes substâncias apenas pela transformação dos seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore também não há madeira, nem folha, nem flores, nem frutos. E é um erro pueril acreditar que existiria uma árvore inteira microscópica no interior da semente. Ali não existe o oxigênio, o nitrogênio, o carbono suficiente para formar sequer uma folha da árvore. A semente contém em germe que brota quando se encontra em condições adequadas. Esse germe se desenvolve através dos nutrientes que aurem da terra e pela absorção dos gases da atmosfera. Esses nutrientes, que não são nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltram-se na planta e nela formam a seiva, assim como os alimentos formam o sangue nos animais. Essa seiva, levada pela circulação por todas as partes do vegetal, nutre os diversos órgãos da planta, contribuindo na formação do tronco, das folhas e dos frutos, assim como o sangue contribui na formação dos músculos, ossos, bilis, etc. Entretanto, temos sempre os mesmos elementos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono, diversamente combinados. É complexo esse estudo, né? É complexo. Vamos terminar aqui o 14 e o 15. E o princípio vital a gente semana que vem. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem acontecer se não existirem os meios e as condições propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares permanecem em uma espécie de inércia.
Mais uma vez estabelecidas as circunstâncias favoráveis, começa um trabalho de elaboração, ou seja, as reações químicas. As moléculas entram em movimento, se agitam, se atraem, se aproximam, se separam, de acordo com a lei de afinidades químicas, e através de múltiplas combinações compõem a infinita variedade das substâncias. Quando essas condições desaparecem, cessam as reações, que recomeçam se as condições reaparecem. É assim que a vegetação se fortalece, definha, estaciona e se desenvolve sob a ação do calor, da luminosidade, da umidade, do frio e da seca. É assim que uma planta sobrevive a um clima ou em um determinado solo e definha ou sucumbe em outro. O que acontece todos os dias sob nossas vistas pode nos ajudar a compreender o que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são sempre as mesmas. Uma vez que os elementos que constituem os seres orgânicos e inorgânicos são os mesmos, e que nós os vemos incessantemente sob o domínio de certas circunstâncias, formar as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formam como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares de acordo com a lei das afinidades, à medida que as condições de vida do globo se tornam propícias a uma outra espécie. A semelhança de forma e de cores que ocorre na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal, justapondo-se pela ação da mesma lei. As moléculas produzem um conjunto análogo. Pois é um estudo complexo de química, de biologia. Estou lendo com vocês aqui, prestando atenção e aprendendo junto. Vamos terminar o livro, vamos retornar ao livro e daqui para a gente desencarnar, a gente vai compreender melhor. É que é ciência pura, né? Ciência pura. Faz a prece, Conceição. Faz a prece para a gente terminar. Para todas as espécies, sem dúvida. Racionais e irracionais podem ser orgânicos, como as plantas da natureza. Sem dúvida. Você vê que os elementos, ele determina a cor dos vegetais, né? E por isso uma planta, às vezes, morre num determinado solo, na sua mesma casa, num jardim, quem tem jardim. Às vezes a planta, você planta na ponta do canteiro, ela fica ali viçosa. Aí você tira na nuca e bota na outra parte, e ela não forma canteiro. Ela sente. Termina de Conceição. Tá bom. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estudo que essa casa de amor nos dá. Agradecemos aos guias espirituais que estão nos ajudando. Agradecemos a proteção que recebemos do teu amor e de todos os seus mensageiros, os guias espirituais da nossa casa. Agradecemos e te pedimos, abençoa-nos, Senhor, ampara-nos, protege-nos, guia-nos para o bem, ajuda-nos a crescer, a melhorar e a caminhar na tua direção, na direção de Deus, na direção do mais alto. Obrigado, que assim seja, graças a Deus.